Iniciei a gravação aqui, tá, para os monitores. Bom dia a todos os participantes. Essa aqui é a mesa redonda sobre pesquisas sobre aprendizado de máquinas e suas vertentes no campus Nova Friburgo. Meu nome é Jonathan, sou professor aqui da unidade de Nova Friburgo na Engenharia Elétrica. E junto comigo estaremos professor Rafael, professor Luiz Fabiano e professor Diego. Então a gente vai conversar um pouco sobre as linhas de pesquisa aqui no nosso campus. De uma maneira bem resumida, a gente colocou os projetos atuais que a gente está tocando, apesar da pandemia, né? Então, em relação à classificação e predição de testes clínicos utilizando os dados estabilométricos, monitoramento não intrusivo e monitoramento intrusivo de cargas para utilização em smart homes, aprendizado de máquinas aplicado ao mercado financeiro e conversores estáticos, controle de sistemas inteligentes aplicados a sistemas de energia renovável. São os projetos que a gente tem tocado de maneira virtual. Vou passar a palavra agora ao professor Rafael para começar a apresentação dos projetos dele. Obrigado, professor Jonathan. Bom, eu vou iniciar falando um pouco sobre o meu background, né? Então, eu sou tricampeão de USP, tá? Formei na USP bacharelado, mestrado e doutorado esse ano, em meio à pandemia. E minhas áreas de interesse, né, para pesquisa, tá? Elas se resumem basicamente em 3 áreas, tá? Eu gosto da área de controle, tá? Então, eu tenho um interesse forte em sistemas de LMIs, tá? Principalmente otimização convexa. Então, controladores de ordem fixa, controle robusto, controle chaveado e principalmente outros tipos de sistemas que envolvam, né, otimização convexa e resolução por LMIs. Então, até na parte de controle de ordem fixa também gosto de utilizar bastante simulação convexa, né, usando LMIs para resolver esse tipo de problema. Na área de eletrônica de potência, eu também tenho pesquisa em andamento, tá? Principalmente na área de topologias de conversores CCCC, conversores CCCA, né? Então, inversores e choppers, e para a área de medidas. Então, existe uma linha de pesquisa dentro da eletrônica de potência, que ao invés de você buscar modelos, você busca técnicas de medidas que permitem que você busque o modelo, tá? Então, baseado em medidas, você pode procurar um modelo de algum conversor, de algum sistema de eletrônica de potência. E eu tenho interesse também na área de energia renovável, tá? Então, na área de energia renovável, principalmente da parte de energia solar e geração distribuída. Na geração distribuída, meus interesses maiores ficam para microgrids e nanogrids. Pode passar, por favor. Então, no Cefet, tem alguns projetos em andamento. Um dos projetos é uma detecção inteligente, tá, de hotspot na superfície de painéis. Então, painéis solares estão sujeitos ao acúmulo de sujeira. E aí, um acúmulo focalizado de sujeira na superfície de um painel, que pode ser por um dejeto sólido de ave, ou folhas, neve, poeira, tende a causar um ponto quente, tá, na superfície desse painel. O problema é que esse ponto quente, usualmente, ele é destrutivo. Então, se esse ponto quente acontecer e não for verificado com uma certa rapidez, pode acontecer a destruição de uma célula ou de um conjunto de células do painel. Então, eu tenho um projeto em andamento aí no campus, né, em que a gente busca, de forma inteligente, né, encontrar esses pontos quentes na superfície de painéis solares. Pode passar. Outro projeto também em andamento são a modelagem de conversores multifásicos. Então, na eletrônica de potência surgiu-se, né, há um tempo atrás, os conversores multifásicos com uma proposta de melhorar a eficiência dos sistemas. Então, geralmente são conversores ou topologias um pouco mais complexas, né, envolvem diversos componentes, às vezes dezenas de chaves ou até chegando a algumas centenas de chaves, dependendo do tipo de circuito que você está trabalhando. E a modelagem é uma coisa um pouco complexa de se fazer, justamente pela complexidade do próprio circuito que se está trabalhando. Então, eu tenho um projeto também em andamento em que a gente busca fazer modelagem de conversores multifásicos de CCCC, principalmente. Pode passar.
Um outro projeto que está em andamento é uma UPS solar para uma substituição, né, uma alternativa ao grupo gerador que geralmente é empregado em hospitais. Então, hoje, em hospitais, para backup, né, da energia, é uma necessidade dos hospitais. Geralmente tem-se um grupo gerador a diesel, que fica queimando diesel, tá, constantemente, porque ele precisa ter um certo tempo de arranque, né? E também tem uma questão relacionada ao barulho. Então, hoje os hospitais utilizam esse grupo gerador a diesel. Então, tem um projeto que pretende aí, procurar uma alternativa como uma UPS solar, principalmente para esses grupos geradores a diesel em ambiente hospitalar. Pode passar. E o último projeto que eu gostaria de citar, que está em andamento também, é o aumento, né, da eficiência de exaustores eólicos, tá? Esses exaustores eólicos, acho que a maior parte de vocês já viram, né? Geralmente ficam em galpões industriais e esses exaustores eólicos, né, muitas vezes não são tão eficientes assim. Isso porque eles geralmente trabalham por um tempo reduzido ao longo do dia. E aí você, com o auxílio, né, da energia solar, pode, né, melhorar a eficiência desse tipo de exaustor eólico. Então tem um projeto em andamento, é um projeto de extensão, que a gente está procurando melhorar a eficiência desse tipo de exaustor eólico. Tá? Bom, acho que é basicamente isso. Devolvo a palavra ao Jonathan. Obrigado, Rafael. Agora eu vou passar a palavra para o professor Luiz Fabian, para ele falar sobre os projetos dele. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou o professor Luiz Fabian, do campo de Nova Friburgo também, e vou falar um pouco sobre o projeto que a gente está trabalhando lá no laboratório, que apesar da pandemia a gente está conseguindo, como o Jonathan falou, estamos conseguindo levar à frente, né? Assumir controle aqui. Então, esse aqui, como o Rafael mostrou também, é a minha biografia e, na verdade, eu tenho trabalhado os últimos 12, 11 anos em microeletrônica e em eletrônica, especialmente em circuitos de ultra baixo consumo de energia, ou seja, circuitos integrados para baixo consumo de energia. E nos últimos 2, 3 anos, depois que eu terminei o doutorado, eu comecei a trabalhar com um sistema de colheita de energia. Sim? Não sei se vocês sabem o que é uma colheita de energia, mas a ideia é pegar energia do ambiente através de geradores termoelétricos, por exemplo. O gerador termoelétrico é aquele efeito Peltier, né, que a gente tem duas placas com diferente temperatura e elas conseguem gerar a gente consegue extrair uma potência através de uma diferença de temperatura, de tensão que se gera na saída do gerador termoelétrico, né? Então, geralmente esses geradores têm uma saída de 200, 300 milivolts e é uma dificuldade extrair energia desse sistema. Também existem placas solares, como o Rafael estava falando, mas só que do tamanho de uma moeda, por exemplo, né? Muito pequenas, que também podemos extrair energia pequenas dela. E, por outro lado, temos geradores piezoelétricos. Então, esses últimos 2, 3 anos, a gente se focou em trabalhar em um sistema que possa extrair essas pequenas energias que saem desses geradores. Algumas dessas energias têm tensão maior, algumas têm tensão, ou seja, é uma tensão que a gente não consegue controlar. Por isso, temos que fazer um sistema de gerenciamento para controlar e poder extrair com boa eficiência essas energias, né? E nesse sistema, é um sistema extremamente complexo, que tem vários circuitos dentro do circuito integrado. Essa linha tracejada que eu fiz aqui representaria nosso circuito integrado, né? Que a ideia desse circuito integrado é pegar aquela energia dos geradores, células solares ou geradores piezoelétricos e tanto poderia ser utilizado para alimentar um circuito diretamente ou para baterias, né? A gente poderia prolongar a vida das baterias. Uma das aplicações principais que tem esses microchips são em aplicações biomédicas, né? Que a gente tem que implantar em uma pessoa e é um chip que poderia durar 20 anos sem ter que substituir a bateria, por exemplo. Então, são de alta importância hoje em dia em aplicações biomédicas esse tipo de sistema, tá? Então,
Esse é um sistema bastante complexo que tem vários blocos e hoje em dia temos 6 alunos trabalhando nesse projeto, 3 aqui, o Carlos Antônio, o José Gabriel, o Lucas e o Igor, que são alunos de iniciação científica e de projeto final do Cefet de Nova Friburgo, o Odair e a Maria Antônia, que são alunos da COPE, da UFRJ. A gente trabalha em parceria com o laboratório da UFRJ também, que também a gente tem acesso para mandar os circuitos integrados para fabricar, tá? Então, é um projeto que está envolvendo vários estágios, vários blocos de projeto, e nos últimos 2 anos, a gente conseguiu alguns bons resultados, conseguimos publicar alguns artigos de iniciação científica em congressos internacionais, e tem alguns alunos que têm trabalhado comigo, como a Marcela, o Pedro, a Marcela é do Cefet, o Pedro é da UFRJ, o Lucas, o CA e o Igor. E como vocês veem, a gente distribui esses trabalhos nos blocos do sistema, né? Que é o charge pump, o oscilador, a referência de tensão e o regulador linear, tá? A gente distribui esses trabalhos e a gente conseguiu alguns bons resultados nos últimos 2 anos, tá? Então, se vocês quiserem ver mais detalhes do projeto, podem acessar aqui nesse site que eu coloquei aqui embaixo na direita, e aí tem mais detalhes sobre o projeto que estamos trabalhando, tá? Então, alguns desafios futuros que a gente tem com esse projeto é incorporar, se vocês veem esse sistema, como eu desenhei aqui, é um sistema que não tem nenhum processamento inteligente, né? Não tem nenhum processador. Então, uma das ideias que a gente tem para o futuro com esse projeto é incluir um CPU, uma unidade central de processamento, e dessa forma a gente poderia implementar um controle inteligente para que esse sistema se adapte, dependendo da entrada, dependendo das tensões que tem na entrada, ele se adapte de forma inteligente. E assim a gente pode integrar com outras linhas de pesquisa no nosso laboratório, nesse caso, com processamento de sinais e aprendizado de máquina, né? Que a gente tem o professor Jonathan, o Diego e o Rafael trabalhando nessas linhas. E, finalmente, também, a gente deveria, meio mandatório, a gente estudar aplicações desse sistema em aplicações biomédicas. Esse seria um dos passos futuros, quando a gente tiver um sistema, um melhor conhecimento, um protótipo do sistema, começar a ver essas aplicações em sistemas biomédicos, como seria marca-passos, cardiodefibriladores, próteses neurais, entre muitas outras aplicações que estão na biomédica, tá? Então, essa é uma linha de pesquisa que também integraria com o conhecimento do professor Diego, que ele está fazendo doutorado nessa área de biomédica, tá? Então, com isso eu concluo a minha apresentação. Jonathan, pode continuar. Obrigado. Obrigado, professor Fabiano. Agora vou passar a palavra para o professor Diego, falar sobre as linhas de pesquisa dele. Diego? Consegue me ouvir agora? Agora sim. Beleza. Então, uma breve... foi apresentado pelo professor Jonathan, uma breve biografia também. Minha formação é na área de engenharia de controle e automação. E o meu mestrado e doutorado em andamento são focados na área de engenharia biomédica. Também sou professor do campus de Nova Friburgo. E só um pequeno parênteses, a engenharia biomédica, classicamente, ela deriva da engenharia elétrica, porque a ideia e também meus interesses de pesquisa estão na área de instrumentação biomédica, modelagem matemática de sistemas biológicos, em especial do mecanismo de controle postural. Então, uma aplicação de tudo que a gente vê de estudo de sistemas lineares ou aplicados à engenharia industrial, mas processamento de sinais voltado para sistemas biológicos. Então, alguns projetos que a gente tem tocado, pelo menos para mim faz parte da minha linha de pesquisa, é a instrumentação para aquisição de sinais biométricos, em especial para sinais de controle postural. Aqui um exemplo de um sinal de estabilometria. O que é isso? Seriam as oscilações naturais do corpo, que é uma medida que
a gente utiliza para diversas análises de equilíbrio e controle postural. Então, essas linhas aqui nesse gráfico da esquerda seria o deslocamento para frente, então direção anterior-posterior, e no eixo medial lateral de um lado para o outro de um indivíduo, então do centro de pressão e o centro de massa, que são medidas biomecânicas. Então, o indivíduo parado, mesmo em estático, ele tem um nível de oscilação, e essas características de oscilação, aqui um gráfico à direita, é só da amplitude dele oscilando para frente e para trás. Então, esse tipo de informação é utilizado para várias análises mais quantitativas a respeito do controle postural e equilíbrio. Então, a instrumentação para aquisição desses sinais é um desafio para a gente, né? Então, a gente tem instrumentos padrão, como, por exemplo, plataforma de força ou sistemas de análise de movimento, que são sistemas um pouco mais caros. Então, aqui um exemplo de uma plataforma de força, ou aqueles sistemas utilizando marcadores infravermelho, que a gente vê, o uso de indústria cinematográfica, por exemplo, mas que tem aplicação laboratorial. E são instrumentos caros. Então, algumas alternativas, por exemplo, o trabalho que eu trabalhei durante muito tempo foi usar o Microsoft Kinect, que é um dispositivo que foi inicialmente desenvolvido para videogame, mas para fazer a aquisição dessas oscilações. Então, a gente conseguiu resultados até muito próximos de instrumentos padrão. E outras formas, então, câmeras RGB, sensores inerciais, por exemplo, o acelerômetro de um celular é uma forma que a gente poderia utilizar. E investir nessas informações para avaliar controle postural. Então, a ideia é envolver aqui todos os mecanismos e ferramentas da engenharia elétrica e eletrônica para dar para uma avaliação clínica um pouco mais de informação que numa avaliação simplesmente no olho não seria possível conseguir. Então, aqui um exemplo, né, de como o Kinect poderia mapear e a gente utilizar essa informação para processar esses dados e conseguir medir essas oscilações. Outro trabalho que a gente tem desenvolvido é utilizar esses dados de estabilometria, então a gente medir essas oscilações e comparar, por exemplo, com testes clínicos. Então, exemplo, esse BASE test é um teste que é avaliativo, clínico. Então, um fisioterapeuta, por exemplo, ou um profissional capacitado, ele coloca um indivíduo para fazer uma série de tarefas, então levantar de uma cadeira, sentar no chão, ficar de pé ou caminhar numa direção e dar uma nota avaliando o quanto foi feito o controle postural ou o equilíbrio daquele indivíduo pode ser feito. Então, uma nota alta quer dizer que ele tem um bom equilíbrio, um bom controle postural, uma nota baixa tem alguma dificuldade. Só que esses testes são subjetivos, então cada profissional faz um tipo de avaliação diferente. A nossa ideia é utilizar aprendizado de máquina, então tanto regressores, por exemplo, com redes neurais, para poder tentar prever essa nota utilizando testes de estabilometria, utilizando uma plataforma de força ou um sistema de aquisição de imagem. E qual a vantagem disso? Esses testes eles são objetivos. Então, é utilizar essas técnicas de regressão, por exemplo, de aprendizado de máquina, ou classificação também, para tentar identificar essas características que eram feitas de forma subjetiva numa clínica e ter uma ferramenta a mais. Então, só para concluir, uma outra ideia é a modelagem de sistema de controle. Então, aplicar a ideia de controles lineares para modelar o controle postural e, assim, obter parâmetros que possam também auxiliar algumas análises. E entre essas, é um projeto que eu tenho trabalhado também. Então, a gente pega o controle postural e modela ele de forma matemática, com variáveis quantitativas. E uma das ideias, por exemplo, é criar um modelo in vitro, usando robótica, para simular essas oscilações posturais do centro de massa, do controle postural. E assim a gente conseguir ter algumas avaliações em laboratório antes de testar com o indivíduo. Outros interesses também seria, no geral, instrumentação para aquisição de processamento de sinais biométricos em geral. Então, já trabalhei um pouco com sinais respiratórios, biomecânicos, também interesse em sinais cardíacos e modelagem de sistemas dinâmicos e biológicos industriais e sistemas de controle e instrumentação eletrônica. Então, concluindo aqui, passo a palavra também para o professor Jonathan. Obrigado, Diego, pela apresentação. Então, vou voltar aqui. Uma pequena biografia minha aqui. Como todos colocaram, eu também coloquei. Segundo o Fabiano, minha biografia de quando eu era criança, mas tá tudo certo. Então, eu me formei na UFRJ em 2013
e peguei o grau de mestre em 2016 em processamento de sinais. Então, minhas áreas de interesse são processamento de imagens, de vídeos, normalmente de sinais multidimensionais, fusão de sinais multidimensionais, a gente trabalha bastante nisso em inteligência artificial, e aprendizado de máquinas e comunicações, que é uma área de interesse. E não está aí na minha biografia, porque, como o Fabinho disse, é a biografia da minha infância. Então, um dos pontos que eu trabalho também agora é comunicações, que é o meu doutorado em telecomunicações. Passando aqui, um projeto ativo do nosso campus que a gente conseguiu tocar durante esse período. Temos 2 alunos trabalhando nisso, que é o Bernardo e a Rayane, em relação à classificação e monitoramento intrusivo de cargas para utilização em smart homes. O que seria essa classificação e esse monitoramento das cargas? Quando a gente tem a nossa residência e a gente quer automatizar a nossa residência, a gente precisa identificar as tomadas. Hoje em dia está bem natural a gente ter em casa uma Alexa, um Google Home ou qualquer aparelho que automatize a casa em um certo nível. Se alguém já teve interesse em procurar esse tipo de automatização, percebeu que é necessário que cada tomada, cada aparelho, né, que seja ligado nessa tomada seja identificado. Então, por exemplo, eu vou ligar a televisão, eu tenho que ter uma tomada específica em Wi-Fi com o label que é a televisão. Então, eu preciso ligar a televisão, na verdade eu ligo aquele aparelho que se chama televisão, que é o dispositivo na tomada. E a classificação e o monitoramento desses tipos de cargas são importantes justamente para substituir essa tomada. Então, a gente pode querer mudar os aparelhos de lugar na casa e a gente conseguir identificar onde eles estão. Até mais para a gente realizar um gerenciamento desses aparelhos dentro de casa. Então, a gente quer saber quais a Alexa ou o Google Home podem desligar porque a gente não vai utilizar. Exemplo, um purificador de água. Durante a noite a gente não usa o purificador de água, então por que mantê-lo ligado? E não faz sentido a gente desligar cada aparelho manualmente. A inteligência residencial pode realizar esses aparelhos para essas tarefas para reduzir o consumo de energia. Um segundo ponto seria o monitoramento não intrusivo das cargas. A gente trabalha utilizando filtragem multiresolução. Aqui é bem para dar um caráter lúdico ao trabalho, então eu não vou falar sobre filtragem multiresolução e apenas sobre o monitoramento não intrusivo das cargas. Então, a Rayane trabalha com monitoramento intrusivo de cargas, então ela pega cada ponto de energia da casa e tenta identificar qual aparelho está ligado. E o Bernardo trabalha com essa parte de monitoramento não intrusivo, que seria pegar como dizem, né, popularmente, o sinal lá do relógio da casa, né, o sinal de potência total da casa, e separar o que está sendo ligado ou desligado durante o tempo. Isso é importante por diversos motivos. Quando a gente consegue pegar um sinal de potência total e dividir, a gente consegue entender a contribuição de cada aparelho no seu consumo. Então, por exemplo, você pode identificar, eu coloquei aqui umas vantagens. Então, para o prestador de serviço, ele consegue identificar onde estão os furtos e as fraudes no sistema dele. Então, se ele sabe que dentro de uma rua eu posso ter 40, 45 geladeiras, se ele identificar 60, ele pode ter um indício que ali está tendo fraude, tem casas que estão furtando energia. Além disso, o prestador de serviço pode entender a demanda. A demanda do cliente sempre modifica. Os clientes adquirem mais aparelhos, os aparelhos consomem mais e assim por diante. Então, ele pode entender a demanda daquele cliente e planejar o fornecimento, o abastecimento. E, além disso, ele pode incentivar a troca de aparelhos que podem ser prejudiciais à rede. Prejudiciais entre aspas, mas, por exemplo, quase todas as companhias de energia têm esses programas sociais que eles trocam geladeiras em comunidades mais carentes. Por quê? Porque as geladeiras antigas consomem muita energia e normalmente essas comunidades carentes elas sofrem muito com furtos e fraudes. Então
abastecer uma comunidade inteira com geladeiras muito antigas seria um rombo ainda maior para a companhia elétrica, né? Então ela substitui esse aparelho para ajudar tanto a comunidade quanto a própria diminuição dos furtos. Para o cliente, é importante o cliente entender a conta. Então, se ele olha a conta lá, a conta deu R$200, R$300, ele consegue entender aonde que está o maior gasto, se é a geladeira, se é o chuveiro elétrico, se são os outros aparelhos. Então, ele consegue entender aonde estão os maiores gastos, até para detectar possíveis defeitos. Então, aparelhos defeituosos podem consumir mais potência, então é fácil identificar. Ou então até para planejar quanto vai gastar no mês seguinte e utilizar os aparelhos de forma mais consciente. Unindo os dois pontos, né, tanto do monitoramento não intrusivo quanto intrusivo, a gente pode criar uma inteligência em cima da Smart Home para planejar o consumo, desligando e ligando aparelhos e planejando a utilização dos aparelhos de maneira inteligente. Um próximo ponto que a gente trabalha é em relação ao aprendizado de máquinas aplicado ao mercado financeiro. As ações das empresas negociadas no mercado financeiro, elas representam parte daquela empresa. Então, cada partezinha daquela empresa tem um valor específico. E esse valor sofre por oferta e demanda. Então, os valores de cada pedacinho da empresa refletem a oferta e a demanda e as condições que aquela empresa está fornecendo de lucro, por exemplo, ou de prejuízo. Então, aplicar aprendizado de máquinas no mercado financeiro quais empresas eu vou escolher dentre todas elas. Então, nosso mercado tem mais de 500 empresas, 600 empresas. Então, quais empresas eu seleciono para compor o meu investimento? Quais vão ser mais rentáveis para mim? Além de selecionar essas empresas, eu quero saber qual percentual do meu capital, do dinheiro que eu tenho, eu vou alocar em cada uma. E o outro ponto é quando eu vou comprar ou vender cada ação. Então, isso tudo vai criar um portfólio de investimentos automatizado que vai te dar segurança e diminuir o risco em aplicações em renda variável. Então, em relação à composição, a gente pode trabalhar a aprendizagem de máquinas, tanto em a parte de composição quanto a parte de predição. A parte de composição é justamente aquilo que eu falei. Eu vou colocar mais dinheiro em algo que eu espero maior retorno ou espero maior segurança e menor no inverso, né? Então, eu posso compor minha carteira de maneira inteligente para conseguir alocar esse dinheiro. Ou então, eu posso realizar a predição do preço. E se eu consigo realizar a predição do preço, eu consigo saber se minha ação vai subir ou descer e aonde eu posso comprar, aonde eu posso vender aquela ação. E o terceiro ponto que a gente pode trabalhar é realizar um expert advisor, um robô, para realizar a negociação. Então, sabendo de tudo isso que eu coloquei, eu consigo definir um ponto de entrada e saída do meu ativo, eu consigo achar um local ideal, não perfeito, mas o ideal para comprar e vender aquele ativo. Eu posso usar a predição para determinar o risco daquela operação. Então, se eu consigo imaginar o que vem pela frente, eu consigo mensurar o risco, isso é muito importante. E eu consigo maximizar o número de entradas, números de operações que eu tenho por vitória, ou seja, que eu obtive lucro com aquela operação. Então, maximizando isso, o meu robô consegue otimizar todo o meu portfólio de investimentos, ok? Então, a gente tem outros projetos, eu coloquei aqui de forma bem lúdica, quem tiver interesse, por favor, procure a gente, e vocês também podem realizar perguntas se vocês quiserem, ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia, professores. Pode fazer pelo microfone ou só pelo chat? Pode fazer pelo microfone, sim. Então, acho que a pergunta que eu fiquei com um projeto que me interessou foi o do Rafael. O último que ele falou sobre, eu esqueci o nome, aquela de refrigeração
como que ele conseguiria fazer a melhora da eficiência daquilo? Professor Rafael? Ele falou que estava com um probleminha no microfone agora há pouco. Vou esperar ele. Ah, ele está no chat, né? Está falando no chat, acho. Apenas problemas técnicos. Sem problema. Pode falar. É isso aí mesmo. Conseguiu, Rafael? Eu gostaria de saber qual que foi a pergunta, eu perdi a pergunta. Então, Rafael, eu fiquei bem curioso como que funcionaria para aumentar a eficiência desses ventiladores de... Tá. Então, esses exaustores eólicos, Nathan, é basicamente o seguinte, né? Eles funcionam movidos a dois tipos de energia, né? A dois tipos de fonte, né? Então, a gente tem uma troca aí de convecção, então existe, né, o calor interno e o calor externo, essa diferença de calor faz com que ele se mova, né? E faça a exaustão, mas também, principalmente, existe a exaustão pelo movimento do vento do lado externo. Então, a gente tem essas duas pontes, né, que fazem a movimentação da hélice ou da turbina aí envolvida nesse exaustor. Então, ele tem uma certa eficiência. E a questão é, eu poderia também, né, deixar esse exaustor, em vez de ser um exaustor passivo, um exaustor ativo. E aí eu acoplo, né, um motor na base desse exaustor, e esse motor ele vai ser movido à energia solar. Então, além das duas fontes que eu já tenho, principalmente, né, a fonte eólica, então vou considerar como sendo uma das fontes principais, eu vou adicionar uma outra, que é a energia solar. Então, eu consigo, né, posso introduzir a posteriori, né, uma forma inteligente de fazer o gerenciamento entre a energia eólica e a energia solar. Então, se eu não tenho vento, talvez eu tenha energia solar. E às vezes eu não tenho energia solar, mas eu tenho vento. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de métrica, né, esse custo, a gente pode tentar verificar com uma inteligência e procurar um ponto ótimo, né? A inclusão da energia solar tende a aumentar a eficiência desse exaustor. Foi apresentado ontem, inclusive, em uma das salas da CPEX pelos alunos, né? Então, a gente tem aí uma melhoria entre 4 a 6 vezes mais do que um exaustor passivo, tá? Então, a gente tem uma melhoria aí, 4 a 6 vezes mais. Obrigado, Rafael. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Podem fazer perguntas à vontade. Mais algum professor quer fazer alguma consideração final? Então podemos encerrar aqui pela nossa mesa redonda. Espero que vocês tenham aproveitado aí as linhas de pesquisa que nosso campus oferece. E estamos sempre abertos a mais alunos pesquisando conosco e sugerindo também. Então todos os professores aqui são abertos a sugestões de linha de pesquisa. Ok? Fiquem bem à vontade para entrar em contato por e-mail caso tenha alguma dúvida conosco. E antes de terminar, gostaria de reforçar os parabéns aí para o professor Diego, que é aniversário dele e ele esteve presente aqui. Parabéns aí, Diego. Então, obrigado a todos pela presença, gente. Parabéns, Diego. Valeu. Obrigado aí. Parabéns. E aí, só um comentário também, tá para não estender, mas essas são algumas linhas de pesquisa, mas do nosso grupo, certo? Tem outros professores também no campus que voltados para outras áreas, sistema de potência, mas para quem tiver interesse nessa parte de eletrônica, controle, processamento de sinais, aprendizado de máquina, a gente tem aí algumas possibilidades. Obrigado aí.